Então, Padre Paulo, igreja e sociedade é um tema que o Concílio Vaticano II, já 50 anos atrás, enfrentou. De fato, no Concílio Vaticano II tem um documento, Gaudium et Spes, que fala justamente da presença da igreja na sociedade. Como a igreja deveria estar presente na sociedade? Então, nesse livrinho, que é o texto base da campanha da fraternidade, se diz justamente que nós recebemos um mandato. Jesus nos enviou, ide pelo mundo inteiro pregar o Evangelho. Então se trata de ver como a igreja hoje deveria estar presente na sociedade atual. Quais são os sinais do reino na presença da sociedade hoje? E nós vemos, por exemplo, tantos sinais bonitos, quanta solidariedade na ação social, nas pastorais sociais, quanto dos nossos líderes trabalham pastoral da criança, pastoral da sobriedade, infinitas pastorais ligadas justamente a este aspecto social. E aqui a igreja está presente para servir. Jesus veio para servir e nós também queremos servir. E como dizia o Papa Francisco, ele também quer uma igreja assim, uma igreja pobre a serviço dos pobres. Mas o nosso querido Papa, eu acho que ele lançou ou disse umas coisas bem interessantes. Por exemplo, que a nossa igreja tem que ser uma igreja para fora, uma igreja da aproximação. Eu estou sentindo que na pastoral concreta, ou a gente pega esse sentido, esse método de fazer pastoral, só que fica meio ausente, na verdade. A aproximação. Nós fizemos um levantamento lá na paróquia e a gente vê realmente a realidade que a gente não conhece. Porque as pastorais às vezes ficam um pouco por cima, mas não chega lá onde o Papa está dizendo para fora e a proximidade. Aí o povo nos entende. Com certeza. O Papa fala na carta que ele escreveu na exortação apostólica, a alegria do Evangelho, que gostaria de ver uma igreja em saída, como você diz, para fora, em saída. Eu acredito que tem sinais já evidentes desta igreja que está saindo, Mas como você justamente disse, o risco é sempre aquele de se retrair, de se fechar, Eu acredito que também o risco que os primeiros apóstolos viveram isso. De fato, foi Paulo que assumiu a missão aos pagãos. Ele que começou a julgar a igreja para fora, em saída, Eu acredito também, porém, que tem sinais evidentes desta igreja em saída, quando, por exemplo, a igreja está proclamando os valores da vida, o valor da família. Como estamos lutando em relação a isso? Eu penso que a igreja está pensando de ser uma igreja para fora, de não viver só dentro, mas justamente proclamando esses valores. Até a própria, tudo aquilo que foi feito, o trabalho que foi feito de recolher as assinaturas em favor da reforma política, por exemplo, porque o voto nosso, católico, seja mais transparente. Então, tudo isso que está acontecendo, eu vejo que é uma maneira da igreja se posicionar diante da sociedade. Eu gostaria que essa campanha de fraternidade ajudasse para dar uma sacudida na igreja, para evitar as tais de panelinha, das nossas lideranças que pouco mudam, são porque fossilizadas. Então, a sociedade tem muitos valores que não são aproveitados. Talvez teria que se criar uma mentalidade de igreja mais próxima do povo, para aproximar esses valores e combinar essa atividade de igreja e sociedade para que realmente o mundo cresça. Porque senão fica duas entidades assim paralelas, mas que não se entendem ou não trabalham juntos. Então esse aqui é um problema que nós devemos criar mais coragem. Os padres, os religiosos, as lideranças sacudir um pouco, porque ele passa a estimar essa realidade que é a sociedade, que é muito rápida, mas que, no entanto, tem dificuldade de combinar com essa intenção com o trabalho da igreja. Tem que haver uma oportunidade, eu acho. Com certeza. Não são duas entidades distintas, Mas como Jesus já disse no Evangelho, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então eu acredito que a partir deste envio de Jesus para que nós sejamos de verdade o sal, nós temos que estar presentes
neste mundo, nós temos que estar presentes na sociedade e fazer com que a nossa voz se ouça, se escute, né? Não sejamos calados. Vossa Excelência veio de Blumenau e saindo de lá com um certo pena porque tinha organizado uma missão. Será que Vossa Excelência não queria isso, realmente atingir e formar uma igreja mais para fora, mais engajada? Com certeza. Em Blumenau eu trabalhei assim ao longo de 6 anos, né? Já pegando uma igreja que estava caminhando, mas em vista também desta missão, né? E lá em Blumenau nós completamos este ano 15 anos de diocese. Eu dizia, para 15 anos de diocese, a igreja está amadurecendo para poder se sentir uma igreja missionária. Então eu também, com a minha alma missionária, não posso ficar calado ou sentado, né? Mas com certeza, juntamente com o Dom Fernando, com todas as lideranças pastorais que ainda vou conhecer, porque acabei de chegar, né? Mas com esse tempo também de conhecimento, nós queremos realmente fazer com que a nossa igreja se torne sempre mais missionária e ao serviço. Quebrando alguns preconceitos que existem e que impedem uma caminhada mais decidida nesse sentido. Sociedade, dá medo, às vezes, não é verdade, pela evolução rápida, pelas atitudes que aparecem na juventude de hoje, o nosso povo, e a igreja, às vezes, mal considerada também, mal entendida por essa sociedade. Então, como aproximar, como diz o Papa, essas duas entidades, para que não haja preconceitos históricos também, né? Mas que continua de outra forma. Com certeza. E ali é um apelo, né, que nós estamos fazendo, por isso que todas as campanhas da fraternidade, né, se tornam um apelo, uma conscientização, né, por parte dos nossos líderes, por parte das nossas lideranças, né, de que esse é o grande passo que nós temos que dar depois de 50 anos que o concílio foi feito e que foi realmente, né, que a igreja inteira apresentou esta problemática que tem que ser enfrentada e vivida realmente de uma aproximação maior da sociedade, mas como dizia, né, levando também os nossos valores, proclamando os nossos valores e fazendo com que o reino de Deus possa crescer no meio do nosso povo. Vamos falar para os outros que estão fora do Brasil. Se fala muito que o Brasil tem uma pastoral especial, como a Aparecida, aquela coisa toda essa. Não podemos dizer que a igreja está no caminho certo? Dá para dar mais um passo? Com certeza, Nossa Senhora, não podemos desanimar, né? Nós somos a igreja da esperança, né? Então temos que ir para frente, imagina, né? E basta ver, você me ensina isso, né? Basta visitar um pouco as paróquias, né, onde está o nosso povo, para nos dar conta de que nós temos muita gente, temos um batalhão de gente que colabora, que trabalha e que luta pelo reino de Deus. Muito bem. A gente agradece essa entrevista, esse tempo tão importante para a Igreja do Brasil, campanha da fraternidade, mas é só no Brasil, tem outros não, né? Campanha da fraternidade é coisa brasileira mesmo. Então tem que ser uma luz para o mundo, né? Missionário, para valer. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Padre Paulo. Terminando este momento tão bonito, então vamos terminar pedindo a Deus que abençoe a todos nós que estamos nos preparando para viver uma campanha da fraternidade e o vim para servir. Que Deus nos ajude então a sermos bons servidores dos nossos irmãos necessitados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.